Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fortes Financeiramente, o canal que te ajuda a entender o mundo das finanças e a investir melhor o seu dinheiro. Eu sou Francisca, e hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar no cenário internacional: a proposta do presidente Lula de usar uma moeda alternativa ao dólar para o comércio entre os países do BRICS. Será que isso é bom ou ruim para o Brasil e para os investidores? Vamos descobrir! Muito obrigada pela sua presença, Nicolau. Então, vamos começar pelo básico. O que é o BRICS e por que ele é importante? Olá, Francisca. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do podcast Fortes Financeiramente. Estou aqui para explicar um pouco mais sobre essa proposta e as suas implicações. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são considerados economias emergentes, ou seja, que têm um grande potencial de crescimento e desenvolvimento, mas que ainda enfrentam alguns desafios estruturais e sociais. Juntos, eles representam cerca de 25% do PIB mundial, 40% da população mundial e 17% do comércio mundial. Portanto, eles têm uma grande influência na economia global e nas relações políticas. E qual é a proposta do presidente Lula em relação ao dólar? A proposta do presidente Lula é que os países do BRICS usem uma moeda alternativa ao dólar para as suas transações comerciais. Isso significa que eles não precisariam mais converter as suas moedas locais em dólares para comprar ou vender produtos e serviços entre si. Eles poderiam usar as próprias moedas ou até mesmo criar uma moeda comum para o grupo. E por que ele defende essa ideia? Ele defende essa ideia por dois motivos principais. Primeiro, para reduzir a dependência do dólar como moeda de reserva internacional. O dólar é usado como referência para a maioria das transações comerciais e financeiras no mundo. Isso dá aos Estados Unidos uma grande vantagem econômica e política, pois eles podem imprimir mais dólares sem gerar inflação e podem impor sanções financeiras a outros países que não seguem as suas regras. Segundo, para fortalecer a integração econômica entre os países do BRICS e aumentar a sua influência no cenário global. Ao usar uma moeda alternativa ao dólar, os países do BRICS poderiam ampliar o seu comércio bilateral e multilateral, diversificar as suas fontes de financiamento e investimento e ter mais autonomia nas suas decisões políticas. E qual é a opinião dos outros países do BRICS sobre essa proposta? A opinião dos outros países do BRICS varia de acordo com os seus interesses e objetivos. A China é a principal apoiadora da proposta, pois ela tem como meta reduzir a hegemonia americana no mundo e expandir a sua presença econômica e política na Ásia, na África e na América Latina. A China já usa moedas locais para o comércio com a Rússia e tem acordos de swap cambial com vários países, inclusive o Brasil. A Rússia também vê com bons olhos a proposta, pois ela sofre com as sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos por causa da crise na Ucrânia e busca diversificar as suas fontes de renda além do petróleo. A Índia tem uma posição mais cautelosa, pois ela tem uma relação estratégica com os Estados Unidos e não quer se indispor com eles. Além disso, ela tem uma rivalidade histórica com a China e teme perder espaço na região. A África do Sul tem uma posição mais neutra, pois ela depende do dólar para financiar o seu déficit externo e tem uma economia mais frágil do que os outros países do BRICS. E qual é a reação dos Estados Unidos a essa proposta? A reação dos Estados Unidos é de preocupação e resistência. Eles temem que, se a proposta dos BRICS for bem-sucedida, o dólar deixará de ser a moeda hegemônica e o mundo terá uma alternativa para driblar as suas sanções financeiras. Eles também veem a proposta como um sinal de fraqueza do presidente Joe Biden, que enfrenta dificuldades para lidar com a pandemia, a crise econômica e os desafios geopolíticos. Por isso, eles tentam desestimular os países do BRICS a adotarem uma moeda alternativa ao dólar, usando argumentos como a falta de confiança, a instabilidade e a complexidade das moedas locais. E qual é o impacto dessa proposta para o Brasil e para os investidores? O impacto dessa proposta para o Brasil e para os investidores depende de vários fatores, como a viabilidade técnica, a aceitação política e a demanda econômica. Em tese,
Usar uma moeda alternativa ao dólar poderia trazer alguns benefícios para o Brasil, como reduzir os custos de transação, aumentar a competitividade das exportações, diversificar as fontes de financiamento e fortalecer a cooperação com os países do BRICS. No entanto, também poderia trazer alguns riscos, como aumentar a exposição às flutuações cambiais, diminuir o acesso aos mercados internacionais, gerar conflitos com os Estados Unidos e seus aliados e enfraquecer o papel do real como moeda regional. Para os investidores, usar uma moeda alternativa ao dólar poderia criar novas oportunidades de negócios e de diversificação de portfólio, mas também exigiria mais cautela e análise dos cenários macroeconômicos e políticos dos países envolvidos. Muito interessante, Nicolau. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast Fortes Financeiramente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto ou sobre outros temas relacionados às finanças e aos investimentos, não deixem de acompanhar o nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima!